Hello, students! Estamos começando aqui mais uma aulinha de inglês e hoje a aula será a terceira aula, tá bom? Nossa terceira aula aí para o 9º ano, ok? Então vamos dar início aí ao nosso conteúdo de hoje. Antes da gente realizar a atividade da apostila que vocês já têm, ok? E que eu vou colocar também em PDF para vocês, a gente vai revisar o conteúdo aqui que é o verbo to be, ok? Verbo to be. Por que a gente sempre estuda o verbo to be? Muitos alunos questionam que passam o ano todinho só estudando o verbo to be, só estudando o verbo to be, mas é tipo uma impressão, né, que vocês têm de que vocês sempre estudam o verbo to be, porque ele aparece em várias outras situações, né, vários outros tempos verbais, várias outras construções de frases, interpretações de texto. Então, o verbo to be, ele aparece sempre. Então, por isso que é importante você conhecer, dominar e não ter nenhuma dúvida de construção, forma e significado desse verbo, tá? Porque ele é a forma mais básica. Então, com ele, você já consegue se comunicar, construir frases, né? Escrever. Então, ele é a base. A gente pode colocar ele assim, tá? Como sendo a base para você já iniciar a comunicação na língua inglesa, ok? Então, por isso que é essencial você conhecer ele totalmente, não ter dúvida e saber como construir, como escrever as variações do verbo to be, ok? Porque apesar da gente conhecer como verbo to be, a gente não utiliza ele dessa forma, ok? Ele tem 3 variações, que eu vou colocar para vocês aqui, ó. O verbo to be, que significa ser ou estar, ok? Dependendo da frase, ele pode ter o significado de ser ou o significado de estar. Então, ele tem 3 variações. Quais são essas variações? Vou colocar aqui para vocês, ó. É o am, o is e o are, ok? Então, são essas 3 variações aqui do verbo to be, am, is e are. E eles são usados de acordo com os pronomes pessoais que nós utilizamos, tá? Que são esses aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó. I am, you are, he is, she is, it is. You are, we are e they are, ok? Então, eu coloquei aqui já em construção de sentenças, tá bom? Tá colocado aqui do lado já as frases de exemplo, ok? E aí, para você já observar qual verbo você vai utilizar para cada pronome. Então, eu tenho o pronome I, o pronome you, he, she, it, o pronome you, we e they, tá? Então, aqui, ó, o I, se você observar bem, ele tá junto com o am, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. O I tá junto com o am, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto, vou ampliar aqui para vocês, ó. O you tá junto com are. O he tá junto com is. O she e o it também vão ficar junto com o is. Então, você não pode trocar os pares aí, ok? Dos verbos com os pronomes, tá? Do jeito que tá aqui colocado, é o jeito com que ele se coloca em todas as situações, tá? O we tá junto com o are e o they tá junto com o are, ok? Então, olha só, como é que a gente pode colocar de uma forma mais simples para você não esquecer? O am, ele só vai ficar junto do I. I am. I am. Eu sou ou eu estou. E aqui a frase de exemplo, I am happy. Eu estou feliz. O are, ele vai ficar junto do you, do we e do they, ok? Você está feliz ou você é feliz. Nós estamos felizes e eles ou elas estão felizes, ok? Então, o are, né? Ele vai ficar junto do pronome you, we e they, desses 3 somente. E o is, ele vai ficar junto também de 3 outros pronomes, que é o he, she ou o it, ok? Cada um tem um significado, esses pronomes aí, tá bom? Eu acho que vocês ainda lembram. E aí, eles só podem ficar junto do is, tá bom? Vocês não podem trocar. Por exemplo, eu quero colocar, já que
to be significa ser ou estar, todos significam a mesma coisa. Então, eu vou escrever assim, I are happy. I are happy. Vai estar correto? Não, não vai estar correto, ok? Porque o verbo to be que combina com o pronome I não é o are e não é o is. É somente o am, ok? Então, é assim por diante com todos. Assim como o you vai ser só com are, o we também vai ser só com are e o they também vai ser só com are. E aí, para o is, nós temos quem? Os companheiros deles? O he, o she e o it, ok? Então, vamos prosseguir. Como variação, a gente tem a interrogative form, né? Que é o modo interrogativo, para você fazer uma pergunta utilizando o verbo to be. Olha aqui, ó. Eu já posso fazer uma afirmativa, uma frase afirmativa, e eu já posso fazer uma pergunta. Então, por que eu falo que o to be é a base, que você já consegue se comunicar? Porque você pode construir frases afirmativas, frases interrogativas e frases negativas, e a construção do verbo é simples, tá bom? Você não precisa adicionar mais nada, com ele mesmo você apenas trocando de posição e adicionando algum elemento, aí você já consegue construir a frase. Como por exemplo aqui, ó, para o modo interrogativo, eu não vou nesse caso aqui adicionar nada. Eu já tenho aqui o pronome, o verbo e o complemento. Então o que é que eu faço? Eu apenas troco de lugar, ok? Eu faço uma troca de lugar aqui, ó. Por exemplo, o is, o she, que é o pronome, ele estava aqui na frente, ó. She is your friend. She is your friend. Ela é a sua amiga. Era assim que seria o modo afirmativo. Mas como eu estou no modo interrogativo, então o que aconteceu? O meu verbo to be fica no lugar do pronome e o pronome fica no lugar do verbo. Então, aqui a frase ficou, ó, is she your friend? E aí eu adiciono o ponto de interrogação. Ela é a sua amiga? Ok? Aí a opção de resposta, yes, she is, ou no, she isn't, né? Ela é, não, ela não é, ok? Aí vocês têm, ó, are you busy? Tá vendo? Também trocou de lugar. Eu tinha you are, agora eu tenho are you. Are you busy? Você está ocupado? Am I beautiful? Eu sou bonito? Né? Então, houve essa troca aí de lugar. Então, você vai colocar o verbo no lugar do pronome e o pronome no lugar do verbo aí. Eu já tenho meu modo interrogativo, ok? Vamos passar para o próximo. Negative form. Agora o modo negativo, sim, eu vou adicionar um elemento aqui no modo negativo, tá? O que é que eu vou adicionar aqui no modo negativo? Deixa eu botar para cá. Vou adicionar o not. Foi o not que eu adicionei, que significa não. Então, o not é adicionado na negative form, ok? I am not happy. Eu não sou feliz, ok? Eu teria I am happy, eu sou feliz, mas no modo negativo eu coloco o not. E onde é que eu vou adicionar esse not? Eu vou adicionar o not sempre depois do verbo, que no caso pode ser am, is ou are, ok? I am not happy, you are not happy, ou he, she is not happy. Ele, ou aqui no caso ela, não está feliz, não é feliz, ok? Então, lembrando, para fazer o modo negativo, você adiciona um not depois do verbo to be, ok? Que pode ser o am, pode ser o are ou pode ser o is, ok? Para fazer o modo interrogativo, você troca de lugar o sujeito com o verbo e o modo afirmativo vai ser pronome ou sujeito, o verbo to be e o complemento da sua frase, ok? Então, essa aqui é o nosso resumo antes do exercício, tá bom? Aí, agora, para fixar, você vai realizar o exercício que está na apostila, a aula de número 3, tá bom? Você vai lá no topozinho da folha e tá escrito lá, aula número 1, aula número 2, aí você procura a aula de número 3. E aí você realiza a atividade de aula número 3. Quem for fazer atividade online, faz atividade online. Quem for fazer pela apostila,
realiza, copia no seu caderno, printa e manda foto num PV, tá bom? E quem for fazer atividade online, é só responder, né, confirmar e enviar a atividade lá no Google Sala de Aula, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!